Com muita alegria, estamos aqui ao lado de um ícone da comunicação mineira, que também da mídia em geral, uma jornalista, apresentadora, escritora e, além disso, uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito autoastral e que passa alegria e transmite a todos que a cercam. Roberta Zampetti. Oi! Oi! Eu só não concordo com o ícone. Agora, alta astral, alegre, sou. E isso abre as portas, não é, Roberta? Ah, eu acho. Eu acho. Eu gosto de gente alegre. Com certeza. E eu sou assim porque eu sou. Minha mãe era assim, eu puxei. Mas eu acho que as pessoas aprendem, aquelas pessoas de cara muito fechada, se elas quiserem, elas aprendem a ser bem-humoradas, a serem alegres. Sim. Porque a gente tem muito problema, todo mundo tem. Tem. Mas a gente tem muita alegria, né, gente? Nas pequenininhas coisas do dia a dia, só a gente prestar atenção. E também ninguém tem culpa dos nossos problemas, né? Todos devem ser tratados bem, Com certeza. a meu ver. Então, Roberta, essa atuação sua na comunicação é de longa data. Você para nós é sim um ícone, porque todos a respeitam, todos gostam muito de você e sua trajetória foi longa, cheia de muita vida e de muitos causos. Conta para nós um pouquinho sobre essa sua trajetória na comunicação. Nossa, eu estava pensando agora. Gente, tem 50 anos que eu trabalho. Parece que foi ontem, né? Porque eu tinha 17 anos, porque eu trabalho assim, com TV eu comecei, depois parei, depois continuei, e aí foram mais de 30 anos seguidos, né? Mas quando eu tinha 17 anos de idade, era uma menina, né? Naquela época, eu tô falando de década de 70, eu tenho 67 anos hoje, quase 68. Aí eu fui convidada para trabalhar, era TV Horizonte, em Belo Horizonte, que depois veio a ser TV Globo. E tinha o jornal Hoje, que era a parte do Rio e tinha a parte de BH. E eu fui convidada, agora você imagina, naquela época não tinha o chamado videotape, né? Não tinha gravação, era tudo ao vivo. E eram 3 apresentadores, eu, Mário Fontana, e tinha um outro apresentador que me fugiu o nome agora. E apresentávamos e tudo, e eu fui cair lá, caí de paraquedas. Foi, literalmente, foi mesmo. Porque como é que eu ia imaginar de ser apresentadora de um jornal? Ok, evidente que não deu certo. Evidente que não deu certo, porque eu era uma adolescente, uma menina sem a menor experiência. É claro que quando eu estava lá, foi um espaço de tempo pequeno, eu fui procurar, fui fazer curso, a gente falava na época curso de voz com Geraldo Maia, que era o melhor professor que tinha em BH e tal. Mas assim, o interessante é que um dia eu cheguei para apresentar o jornal, simplesmente tinha uma mulher sentada no meu lugar. Eles não me avisaram. Colocaram uma outra pessoa, né? Podia ter telefonado, na época eu não tinha celular, mas tinha telefone fixo, né? Falta de delicadeza, né? Falta de delicadeza. Isso me deu um trauma. Eu lembro que eu voltei para casa, eu deitei na cama, mas eu chorei. Cruel. Mas foi tão bom que chegou no dia seguinte, eu falei, não, peraí, eu vou aprender com isso. Foi um fracasso, mas desse fracasso eu tenho que aprender alguma coisa. Continuei a trabalhar com outras coisas, depois fui para a Secretaria de Estado da Cultura anos depois, e quando ela foi fundada, não sei se foi 82, 83, né? E aí, quando a Rede Minas foi inaugurada em 84, 85, eu dei um jeitinho, eu falei, tá na hora, não deu certo aquela vez, vai dar certo agora. Porque eu continuei a fazer curso
locução. Hoje não existe isso mais, né? Porque antigamente você tinha que fazer aquela voz impostada, né? Boa noite, começa agora. Hoje não existe isso mais. Hoje, graças a Deus, é natural, né? Aí eu lembro que veio um presidente para ser, um cara que veio da França para ser o presidente da Rede Minas, da TV Minas na época. Ou você acredita que eu ficava lá de cima olhando da secretaria, um dia eu vi o cara passar lá embaixo, assim, em frente do Palácio da Liberdade. Eu desci correndo, fingi que encostei, opa, oi, sabe? Parecendo filme. E foi. Foi. E foi. Aí eu falei, nossa, você vai ser o presidente da TV Minas, quem sabe eu posso fazer um teste lá. Eu já fui há muito tempo apresentadora, há pouco tempo, claro que eu não contei a história que deu errado, né? Aí fui, minha filha, fiz o teste, deu certo, fui a primeira apresentadora da TV, entrei lá na TV em 1985 e saí tem uns 4 anos, ou seja, eu fiquei lá 34 anos numa TV. Nesse meio tempo, umas 3 ou 4 vezes eu trabalhei na TV Globo, fui apresentadora do Bom Dia Minas, fui produtora de jornalismo, fiz um monte de coisa, trabalhei em outros lugares também, jornal impresso, trabalhei na Rádio Band News também como comentarista. Então assim, foi, sabe, minha vida foi, as coisas foram acontecendo e foi muito legal com o Brasil das Gerais, que é o programa que eu fiquei mais conhecida. Eu fiquei lá 16 anos, né? Foi. E foi muito bacana porque a gente vai encontrando o estilo da gente, né? E aí o que aconteceu? Eu consegui, não sei porquê, eu consegui ser a pessoa mais natural do mundo. Eu fazia o programa, as pessoas falavam assim, nossa, parece que você está na cozinha da sua casa, que delícia, as pessoas gostavam e tal. E isso que as pessoas hoje fazem, né? Na televisão tentando essa naturalidade, eu já fazia lá, né? No ano 2000, sim. Era uma coisa assim, sabe? E o sotaque mineiro, né? Eu lembro que na época tinha blog para discutir se meu sotaque era forçado, se não era forçado. Delícia. Aí tem aquele lado que acha, ela faz um tipo, né? Uma personagem. Não, eu sempre fui assim e consegui fazer isso. Então eu fico muito feliz quando eu olho para trás e pensando assim, poxa vida, eu comecei assim com um jeito que tem pouco tempo que as pessoas procuram. Exatamente, você foi um ícone, sim, um exemplo para muitos. Né? Roberta, fala para nós desse canal bárbaro que você idealizou no YouTube, que é o seu programa Sou 60. Gente, quando eu fui fazer 60 anos, 2015, eu estava no Brasil das Gerais, já tinha 16 anos, né? Aí rola aquele preconceito, né, que hoje as pessoas falam idadismo, etarismo, velhismo, tem uma série de nomes que as pessoas usam. E eu senti, porque eu sempre trabalhei com vídeo, né? Aí começa alguém já falar, ih, seu pescoço tá assim, olha debaixo do seu olho, tá marcado. Eu falei, gente, eu não tenho plástica. Eu faço às vezes, agora tem muito tempo que não, por causa da pandemia, né? Mas eu fazia alguns procedimentos laser, essas coisas que eu tô precisando de fazer. Aí eu falei, gente, que absurdo! Aí eu comecei a estudar sobre envelhecimento e velhice, fiz um projeto do programa Sou 60, ele começou na Rede Minas, ficou lá acho que 2 anos, e aí depois não deu certo mais, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou criar meu canal, eu sou tão feliz com o meu canal. E tem tantos seguidores bacanas. 153 mil, gente! Arrasou. Muito legal, e 80% dos meus seguidores, que são das pessoas que são cadastradas no meu canal do YouTube, é o Sou 60 numeral, fazer propaganda. Tem que fazer mesmo. Tem mais de 55 anos, ou seja, eu tenho um público que é o público que eu quero dizer,
Gente, velhice é uma fase muito boa da vida. Não é a melhor, eu não acho essa coisa de melhor idade, mas é uma fase muito boa, é uma fase de novas descobertas, de muitas possibilidades, de muitas realizações. Então nós temos que aproveitar porque é a última fase da vida. A única coisa ruim é isso. Inclusive no seu Instagram tem um lema, né, que envelhecer é libertar. É, envelhecer para se libertar. Para se libertar. Gente, a gente se liberta. Sabe por quê? Se antes eu mais nova, eu lembro na televisão, gente, cabelo, nossa, que loucura que era, eu espichava cabelo, e fazia escova, e como era cabelo espichado com escova, ficava parecendo um capacete. Uma vez uma mulher ligou, aí veio a atendente, Roberto, uma mulher ligou porque o pessoal ligava demais pro Brasil das Gerais, porque era interativo, né? Para elogiar seu cabelo, que tá lindo, tá igualzinho do Chico Xavier. Do Chico Xavier era peruca, né, gente? Mas parecia uma peruca. Hoje, tô com meu cabelo branco. Então, amor. Gente, é uma liberdade. Isso não quer dizer que amanhã eu posso mudar de ideia e querer pintar. Mas não Você faz... tem liberdade para isso também. Para isso também. Então, por exemplo, antes a gente punha roupa, tá bom, tá... A gente vivia muito através do olhar do outro. E eu acho que a gente envelhece é para isso. Poxa vida, eu tô feliz comigo? Tá bom assim? Eu preciso de mudar alguma coisa? Sabe, é a gente com a gente. É claro que a gente não desconhece quem está perto. Não é disso que eu estou falando. Sim. Eu estou falando de aprender a dizer não. Que as mulheres da minha geração não sabiam dizer não. Não sabiam, a gente vivia sempre para realizar muito para as outras pessoas e para a gente ficava em segundo plano. Às vezes para os filhos, para os maridos. Justamente. Então não, agora sou eu. Eu faço os programas do meu canal. Gente, eu tenho prazer, eu gosto, adoro quando eu vou e eu gravo com pessoas idosas, né? E como eu que edito também, eu faço tudo, gravo, edito e tal. Às vezes demora um pouquinho, aí as pessoas ficam mandando WhatsApp, e aí, não tá pronto, que dia que vai sair? Eu fico, ai meu Deus do céu, tô apertada. Mas assim, adoro, a hora que fica pronto, nossa, eu fico vendo não sei quantas mil vezes. Então, Roberta, essa questão das ferramentas da internet, muitas vezes é complicada para pessoas mais idosas, elas têm dificuldade de lidar com tudo isso. Como é que você conseguiu conciliar essas ferramentas todas e fazer esse sucesso todo? Não, eu acho o seguinte, primeiro, a pessoa idosa, eu não estou falando de pessoa muito idosa, mas esses dias eu entrevistei uma mulher de 104 anos, ela mexe no celular lá dela, entra no Instagram e tudo mais. Eu vi essa entrevista. Então, pois é. Agora, eu sempre mexi muito com tecnologia, né? Por fato de trabalhar com jornalismo, eu sou analógica, eu sou da época analógica, depois eu comecei em redação, era máquina de escrever, depois veio o celular, vieram os computadores. E eu aprendi facilmente. E a pandemia foi muito legal para mim, apesar de tudo, né? Apesar do sofrimento que foi para todos geral, né? Mas como eu fiquei muito em casa, eu falei, eu tenho que aprender. Aí eu aprendi, comecei tutorial do YouTube, a gravar, eu tenho os equipamentos, a editar, a fazer tudo. E eu te falo, qualquer pessoa idosa que quiser aprender, aprende. Uma vez, eu não esqueço que um geriatra falou assim para mim, Roberta, capacidade, quando a pessoa está bem cognitivamente, né? A pessoa aprende o que ela quiser. Ele falou assim, ó, os velhos não aprendem a trabalhar tão bem com o computador porque tem preguiça, não querem. Às vezes sim. Ok, quem não quer... Mas quem quer falar assim, eu tenho dificuldade, tem nada, a gente com tanta experiência de vida, já fizemos tanta coisa. Então assim, hoje eu faço tudo no meu canal. Erro,
telefono, vejo, vou lá na internet, fiz isso e tal, vou lá e conserto. E cada dia eu tô aprendendo mais. Aliás, para mim, envelhecer é aprender. É aprender. Roberta, me fala de alguma situação engraçada que você vivenciou. Tem essa do cabelo que eu te contei, do Chico Xavier, né? Tem uma vez no Brasil das Gerais, no princípio a gente tinha um mini auditório. E cada produtor, naquela época tinha uma produção maravilhosa, né? Não é à toa que o programa fazia muito sucesso. A gente tinha uma audiência enorme, isso estou falando nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. E aí cada produtor tinha que arranjar alguém para poder assistir o programa lá e tal. Porque senão ele tinha que ficar lá, nas cadeiras. E ninguém queria ficar, né? Os produtores morriam de vergonha e tal. Aí eu lembro que tinha um ponto de ônibus em frente à TV Minas, que era na Avenida Nossa Senhora do Carmo. E aí beleza, era um programa, aí o produtor na época foi lá, chamou uma senhora, eu não vi porque isso tudo era em cima da hora, o programa era ao vivo, sempre foi ao vivo, né? E eu não vi, mas depois que eu fiquei sabendo, a hora que eu estava lá sentada falando os nomes e tal, e era um programa sobre economia. Então aquele tanto de homem engravatado na época, sentado lá e tal. Aí a hora que eu fui ler o nome das pessoas, lendo só homem, só tinha uma mulher, Dona Raimunda. A hora que eu olho para Dona Raimunda, era uma senhora, ela era lavadeira, a profissão dela. E aí, ok, falei, Dona Raimunda, dei o sobrenome, lavadeira, não sei o que. Falei, ele pegou ela no ponto de ônibus, falou, não, senhora, vamos assistir um programa aqui, a senhora vai gostar muito e tal. Olha, que dó, tadinha, ela doida para ir embora para casa, era final do dia, tipo 6, 7 horas da noite, né? E o programa tinha 1h e 15 de duração. Eu só sei que no final do programa eu levantei, fui dar um abraço nela para agradecer. Falei, Dona Raimunda, muito obrigada, senhora. A senhora gostou? Ela assim, que isso, minha filha, eu nunca mais paro nesse ponto de ônibus. Tadinha, Quer dizer, vocês tomaram o tempo dela todinha, ela foi obrigada a permanecer ali. Ela foi porque ela não soube dizer não. Não soube. Né? E eu, sinceramente, sabe quando o programa no ar e tal, entrou em cima da hora, assim, você não dava pra... Não tinha como fazer nada. Não, nada, mas assim, tem muitas histórias interessantes. Faço uma ideia. Roberto, o que você gostaria de falar mais para as pessoas da geração Ageless, que é uma geração de uma faixa etária acima dos 60 e que hoje, segundo as pesquisas, né, tem... aumentando demais, o Brasil está envelhecendo com muita rapidez, 14 ou 15% da população passou dos 60 anos, está nos 60 ou mais, né? Gente, mostrar o seguinte, essa questão da velhice é legal, não tem outro jeito. Tem gente que não aceita a velhice, não quero ficar velho, não tem jeito. A outra opção é morrer antes. A gente não quer também, porque a gente quer viver, né? Com certeza. Então, assim, a maioria pelo menos quer viver. Olha, é acreditar em nós, sabe? Não aceitar que ninguém te diminua. Porque você tá velha, não preste atenção em você achando que você não tem mais opinião, que você não tem mais capacidade. Não. Nós somos fruto de uma vida inteira, nós somos seres em construção a vida inteira. Então, se a gente não se valorizar, quem é que vai valorizar a gente? Começa da gente. A gente tem que gostar da gente primeiro, para depois a gente gostar do outro. Porque quem não gosta de si, não gosta do outro também não. Fica só olhando defeito no outro, pondo defeito, falando mal. E outra coisa, gente, a gente envelhece para sermos pessoas melhores, sabe? Vamos nos preocupar com coisa positiva, vida positiva, aprender coisas novas e ser feliz, que é o que a gente merece. Eu acho que é o que nós todos e todas merecemos. Sim, agora tem outro
aspecto que eu acho muito importante, que é a diversão. A pessoa que se diverte, ela não envelhece. Então, eu acho que a diversão na vida das pessoas faz muita diferença. Não, e vida, ter vida divertida, gente. Envelhecer, eu acho que envelhece, mas envelhece de uma forma mais saudável, mais gostosa. Eu acho que vida sem diversão, sabe? Ser divertida com as mínimas coisas em casa, rir da gargalhada, isso faz bem demais, faz o olho brilhar. Né? Como dizia Rita Lee, enquanto eu estiver viva, cheia de graça, eu quero mais ser feliz. Não é? Obrigada, minha querida. Eu Tudo te de agradeço. bom. Adorei, sucesso no programa de vocês. Obrigada. Vai arrebentar. E Tchau, assistam gente. o canal da Roberta, Sou 60, no YouTube também. Isso aí, valeu, valeu.